Glória ali no banco. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. O Espírito Santo do Senhor, ele tem direcionamento para nossas vidas. Quando ele está na casa, aleluia, certamente a mudança, a transformação, a prodígio da parte dele, amém? Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 51, é uma palavra bastante conhecida, amém? Aí nos diz assim a Bíblia Sagrada: e Jesus falando disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho, amém? Pode se assentar nessa noite em nome de Jesus, amém? Irmãos, quando nós olhamos aqui para essa passagem bíblica, nós vamos ver aqui, aleluia, a cura do cego de Jericó. Interessante é que a Bíblia vai nos relatar que quando Jesus está indo para Jericó, alguns estudiosos vai nos dizer que esta é a última passada de Jesus até a subida em Jerusalém, no capítulo de número 11. É a última passada em Jericó, aleluia. E agora a Bíblia vai nos relatar que Jesus então percorrendo Jericó, e logo já saindo de Jericó, ali está um homem, e esse homem ele tem um nome, Bartimeu. A Bíblia vai nos relatar que ele é cego, aleluia, estava sentado à beira do caminho, e além de estar sentado à beira do caminho, mendigava. Então nós podemos ver três características, aleluias, ruins na vida dele. Era cego, estava à beira do caminho e ainda mendigava. Talvez se eu for abrir alguma oportunidade aqui para algumas pessoas, você vai se caracterizar com a vida deste homem. Porque quando nós não se encontrávamos na presença do Senhor, estávamos cegos espiritualmente dizendo. Até mesmo muitas pessoas estavam à beira do caminho. E até alguns diante da presença do Senhor, aleluia, no meio do processo, antes de conhecer o Senhor, até mendigou. Talvez se eu for abrir oportunidade para você aqui, o seu testemunho vai ser arrepiante, porque Deus te tirou do lixo e te colocou no luxo. Tirou de um lugar de escassez e colocou na presença dEle para mudar o teu cativeiro, mudar a tua história, mudar a tua vida. Nós vemos que hoje em dia, aleluia, Deus pegou tantas pessoas a qual não tinha probabilidade, até mesmo de vida, e colocou diante da presença dele para ser um ministro da palavra dele, para ser um missionário, até mesmo, aleluia, para ser um abençoador da casa dele, porque o propósito dele sobre as nossas vidas é irrevogável. E nessa noite eu quero crer, assim como você, que Deus ele tem um propósito sobre cada vida. E quando nós olhamos para a vida deste homem, para a vida desse cego, nós vamos ver que Deus também, o próprio Jesus, tem um propósito sobre ele, sobre a vida deste homem. A Bíblia vai nos relatar então que, aleluia, quando ele ouve falar a fama de Jesus, porque ouve falar da fama de Jesus, por quê? Porque por onde Jesus passava, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus dava um direcionamento, Jesus transformava a história. Agora a Bíblia vai nos relatar que ele está à beira do caminho, mendigando e está cego. Porém, aleluia, ainda a audição dele está apurada. Talvez muitas vezes nós até chegamos aqui na igreja, e muitas vezes a nossa visão espiritual está fechada, mas ainda a nossa audição está apurada para ouvir a voz dele, e para ter, aleluia, uma cura espiritual diante da presença dele. Esse homem, aleluia, ele tinha necessidade para se locomover, porque uma pessoa cega, aleluia, ela precisa de alguém para levar ela até determinado caminho, aleluia. Certamente tem um casal de senhores que é onde que eu moro, lá na Zona Norte, que eles são cegos, irmãos. Mas eu vou falar para vocês, parece que eles têm a visão, porque anda para tudo quanto é lugar. E um negócio é tão surreal, irmãos, todas as pessoas que vê eles na rua, é um negócio tão surreal, que eles já conhecem todo o caminho praticamente da Zona Norte, e eles percorrem aquela Zona Norte irmão, vai de um lado, vai para o outro, e parece que estão com a visão aberta. E muitas vezes, aleluia, na nossa caminhada com Cristo, aleluia, nós estamos caminhando com a nossa visão tampada. Nem sabemos para onde iremos, nem sabemos para onde estamos indo. Muitas vezes passando por luta, passando por prova, passando por adversidade, muitas vezes colocando o Senhor na parede. Senhor, por que isso? Aí o Senhor pergunta para mim e para você: o que eu posso fazer sobre a tua vida nessa noite?
Aleluia, talvez é a visão que precisa ser aberta. O Senhor está falando, ei, aleluia, começa a aclamar o meu nome, para o quê? Para que eu abra a tua visão e você tenha um direcionamento diante da minha presença. Nós vemos hoje em dia muitas pessoas cegas espiritualmente falando, dentro da casa do Senhor, infelizmente, irmãos, estão se enganando a si mesmo. Aleluia. Porque entra da mesma forma e sai da mesma forma. Aí é aquilo que a Fabíola falou no início do culto. Para toda ação nesta terra, há uma reação do céu vindo em prol da minha e a tua vida. E se eu pudesse colocar um tema nesta mensagem, eu poderia colocar a atitude que muda o cenário. A atitude, aleluia, que revoga, aleluia, o cenário de morte, muitas vezes, sobre a minha e sobre a tua vida. É a atitude. Aqui nós vamos ver que ele tem um problema. Ele tem uma dificuldade, aleluia, ele tem algo sobre a vida dele que impossibilita ele caminhar, que impossibilita, aleluia, ele ir à frente, mas agora ele vai encontrar uma oportunidade, porque ele ouve falar de Jesus. Interessante é, que quando eu e você ouvimos falar de Jesus, sabe o que vai acontecer sobre o nosso coração? Vai despertar um interesse. Na mesma cidade, no mesmo local, Jericó, ali estava um homem, foi falar aqui também no início do culto, estava um homem que chamava Zaqueu. Ele encontra uma oportunidade, qual é esta? De querer só apenas conhecer quem era Jesus. A Bíblia vai nos relatar que ele era um homem, aleluia, que era cobrador de impostos, porém defraudava as pessoas naquela época. Um homem judeu, porém que servia o Império Romano. Um homem que era do povo do Senhor, porém servia o povo do inimigo. Agora a Bíblia vai nos relatar que ele ouve falar da fama de Jesus. E quando ele ouve falar da fama de Jesus, sabe o que vai acontecer? Vai despertar nele o interesse em querer conhecer esse Jesus, em querer conhecer, aleluia, as maravilhas que esse Jesus fazia, que as pessoas comentavam, que as pessoas falavam. Então a Bíblia vai nos relatar que ele sobe naquela figueira. Quando ele sobe naquela figueira, interessante é que a Bíblia vai nos relatar que Jesus está passando por Jericó. Nessa noite Jesus está passando aqui nesta igreja, está passando no meio da igreja, aleluia, para o quê? Para transformar algumas vidas, para mudar alguns cativeiros, para te dar um direcionamento diante da presença dele. Agora, quando Jesus está passando por Jericó, a Bíblia vai nos relatar então que Jesus para em frente à figueira. Para em frente àquela árvore. Quando ele para, sabe o que vai acontecer? Jesus vai chamar aquele homem pelo nome. Talvez aí no mundo muitas pessoas colocam apelido em você, é Joãozinho, Pedrinho, tudo te diminuindo, mas Deus, quando tem um propósito sobre a mim, sobre a tua vida, Ele vai te chamar pelo nome. Por quê? Ele conhece a minha e a tua identidade. Aleluia! E a Bíblia vai nos relatar então que o próprio Jesus vai chamar ele pelo nome, Zaqueu. E depois que Jesus chama ele pelo nome, Jesus vai se convidar para pousar na casa dele. Hoje nessa noite Jesus está te dizendo, ei, eu posso pousar na tua casa? Olha, eu posso pousar, eu posso dar uma ida lá na tua casa, gerar uma transformação no meio dos teus, no meio da, aleluia, da tua vida. Interessante é que quando ele recebe essa palavra, a Bíblia vai nos relatar que ele desce depressa, porque quem ouve a voz do Senhor Jesus, irmão, pode ser o maior traficante da cidade de Londrina, mas quando o Senhor fala no íntimo, sabe o que acontece? Gera um quebrantamento na vida do ser humano, e aquele homem, por mais que ele seja durão, mas quando o Senhor fala, aleluia, coração amolece. Imagina só, eu posso ilustrar essa cena, o próprio Jesus falando com aquele homem, como não se encontra o coração dele? E sabe o que acontece? Jesus fala isso, ele vai levar Jesus para casa, e quando Jesus chega lá, vai gerar uma transformação sobre a história dele. Nessa noite aqui, Jesus quer mudar o meu e o teu cativeiro, quer mudar a minha e a tua história, da maneira que está, não dá mais, aleluia. Jesus quer mudar o meu e o teu cativeiro nessa noite, quer mudar a minha e a tua história, quer mudar a minha e a tua casa, mas para isso, é necessário atitude minha e sua. Zaqueu toma atitude, sobe na figueira, aleluia, ele fez a parte dele, agora Jesus vai passar e vai fazer a parte dele. Interessante é que quando chega até a casa, aleluia, quando Jesus adentra sobre aquele lugar, sabe o que vai acontecer? Outra hora é ladrão, agora já não vai roubar mais, porque a presença, aleluia, tomou conta do ambiente, e quando a presença toma conta do ambiente, meu irmão, tudo é mudado para a glória dele, aleluia. Tudo é transformado para a glória dele. Voltando para a palavra deste homem Bartimeu, deste cego,
ele também não fica atrás. Pelo contrário, ele vai tomar atitude. E a Bíblia nos relata que quando ele ouve falar, aleluia, de Jesus, da fama dele, a Bíblia vai nos relatar então que ele começa a aclamar Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Por que ele fala misericórdia? Porque o estado que ele se encontra, talvez é um estado deplorável. É um estado, aleluia, talvez do último estágio, que necessita de ajuda. Talvez você chegou nesse lugar aqui nessa noite, precisando de ajuda, e aí o Senhor está falando, ei, começa a tomar atitude diante da minha presença. E qual é a atitude? De clamar o nome do Senhor, porque quando você clama, certamente Ele vem ao teu encontro e traz respostas sobre a tua oração. Aquele homem começa a clamar. Se eu pudesse colocar alguns temas nessa mensagem, o primeiro tema seria o ouvir, porque ele ouve falar da fama de Jesus. Agora, aleluia, o segundo ponto seria o clamor, aleluia, porque ele encontra uma oportunidade. Talvez se nós pudéssemos mudar o tema dessa mensagem, poderíamos colocar a quinta da oportunidade, aleluia, porque a oportunidade quem faz sou eu e sou você diante da tua presença, Senhor. Aleluia, é nós que agarramos a oportunidade. A oportunidade o Senhor abre, mas quem abraça ela somos eu e você, aleluia. E aqui esse homem, ele vê a oportunidade. Quando ele vê a oportunidade, ele agarra. E quando ele agarra, ele começa a aclamar. Ele vê a oportunidade de ser curado. Ele vê a oportunidade de ter uma vida transformada por Jesus. Começa a clamar. Interessante, quando ele começa a clamar, sabe o que vai acontecer? Alguns que estão ali no meio da multidão, vai olhar para ele e falar, rapaz, vou te dar uma notícia. Para de clamar o nome do Senhor. Ei, para de atormentar o mestre. Eu abro um parênteses para trazer uma aplicação sobre a mim, sobre a tua vida. No meio do teu e do meu clamor, muitas vezes nós encontraremos algumas pessoas que vai dizer, ei, por que você está na igreja ainda? Porque você tem clamado tantos anos e nada acontece. Isso aí é pessoas te tirando, aleluia, do direcionamento que Deus te deu, do caminho a qual Deus está te colocando, aleluia, para receber a cura. Ei, começa a se afastar. Se afasta, porque não está na mesma afiação, não está no mesmo propósito que você. Quando, aleluia, eu olho para esta passagem bíblica, eu faço um paralelo com a filha de Jairo. Por quê? Quando Jesus chega até a casa de Jairo, a Bíblia vai nos relatar que o alvoroço está grande, pastor. Aleluia. O choro, todo mundo está pranteando. Por quê? Jairo foi até Jesus no início, e a Bíblia nos relata que a menina ainda não estava morta, estava à beira da morte. Mas quando, aleluia, Jairo está no caminho com Jesus, chega uma notícia até Jairo. Para de incomodar o mestre porque a menina está morta. Mas aí Jesus vai proferir a palavra, uma palavra de conforto e até mesmo de vida. Ei, não temas, crê somente. Jesus chega na casa de Jairo, e quando Jesus chega lá, o alvoroço está grande. Todo mundo está pranteando. Jesus vai proferir a palavra. Opa, mas peraí, por que eu choro? Por que o alvoroço? Menina não está morta, porém dorme. Quando ele fala isso, sabe o que vai acontecer? Aqueles que pranteavam, que choravam, vai começar a caçoar de Jesus, vai começar a dar risada. Aleluia, por quê? Não crê na palavra do mestre. E muitas vezes pessoas a qual andamos com ela dia após dia, diariamente, talvez não vai acreditar no que Deus pode fazer na tua vida. E aí o Senhor está falando, ei, começa a se afastar. Porque o milagre é no íntimo, o milagre é no fechar da porta, o milagre é na intimidade, aleluia. O milagre, aleluia, é na casa, o milagre é de forma íntima, de você com os seus diante da presença do Senhor. Esse homem, aleluia, ele não vai ouvir aquela multidão, aquelas pessoas que vai mandar ele se calar. Pelo contrário, sabe o que ele vai fazer? Ele vai continuar a clamar ainda mais alto. Talvez a multidão está aí fora dizendo para você, aleluia, por que servir a Jesus? Está tantos anos na igreja e nada acontece. Aí você vai falar, ei, independente se ele vai fazer ou não, eu vou continuar servindo a ele, porque no momento certo pode cantar a minha senha. Porque no momento certo ele pode realizar um milagre sobre a mim e sobre a tua vida. Aleluia. Isso aí, aleluia, é algo que nós precisamos carregar, chamado fé. Porque independente do tempo que ele vai realizar, nós temos fé que ele vai fazer sobre a minha e sobre a tua vida. Aqui esse homem ele não vai dar ouvido, continua a clamar ainda cada vez mais alto. A Bíblia vai nos relatar, aleluia, que ele continua clamando cada vez mais alto. Sabe o que vai acontecer no verso de número 49? E Jesus parando, disse.
Jesus vai ouvir aquele clamor. O clamor vai chegar até o mestre. E nessa noite aqui, aleluia, o teu e o meu clamor precisa chegar até Jesus. Certamente se chegar até Ele, Ele vai parar para mudar o meio do teu cativeiro. Mas para isso precisa da minha e da tua atitude. E a atitude diante da presença dEle precisa ser atitude sincera. Aleluia, Senhor, eu adentrei na tua presença e hoje a minha situação se encontra assim. Talvez muitas vezes nós queremos enfeitar a oração. Senhor, assim, assado, não. Deus quer uma oração objetiva. Senhor, aleluia, esta é a causa, está acontecendo isso e eu preciso que o Senhor entre com providência nisso. Aleluia, gosto de pessoas objetivas. Aquele homem, quando ele clama, comove o coração do Senhor. Então a Bíblia vai nos relatar que Jesus para. E Jesus parando, ele vai proferir a palavra. E qual é a palavra? Vai mandar que chama aquele homem. E interessante é que quando eles vão para chamar aquele homem, a Bíblia vai nos dizer que eles lançam algumas palavras sobre a vida dele. Tem bom ânimo, levanta-te porque ele te chama. A Bíblia não vai nos relatar, aleluia, que são os mesmos que, aleluia, mandou ele se calar. Mas imagina só se são os mesmos. Outra hora mandou ele se calar. Agora Jesus vai dar uma ordenança, manda chamar. Aleluia, porque lá eu tenho um projeto. Manda chamar, porque lá eu preciso realizar o milagre. Então eles chega até aquele homem e vai dizer: homem, tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Nessa noite o Senhor está dizendo: ei, começa a ter bom ânimo, aleluia, começa a se levantar, porque é eu que estou te chamando para o milagre, é eu que estou te chamando para uma vida transformada por mim, aleluia, sou eu que estou te chamando. E a Bíblia vai nos relatar então, aleluia, que ele ouvindo isso, sabe o que vai acontecer? Ele vai então lançar de si a sua capa. Imagina só, talvez aquela capa que estava sobre ele trazia algumas coisas: memória, incerteza, desprezo, aleluia. A capa simbolizando a capa da vergonha estava sobre ele. Mas quando ele recebe uma palavra vindo diretamente do próprio Senhor Jesus, sabe o que vai acontecer? Ele vai lançar de si a sua capa. Entenda que quando você recebe a palavra do Senhor, tudo que estava no passado vai ficar no passado. Daqui para frente é uma nova história diante da presença dele sobre a tua vida. Ele lança de si a sua capa. Ele levanta, por quê? Aleluia, quando recebemos a palavra nós precisamos se levantar diante da presença dele. Quando a Bíblia vai nos relatar que ele, aleluia, fala com o profeta Ezequiel, ele vai dizer: Ezequiel, ponte em pé porque eu quero falar contigo. Ezequiel até estava em pé, irmãos, mas a autoestima de Ezequiel estava lá embaixo. Aí ele traz uma palavra dizendo: Ezequiel, ponte em pé porque eu preciso falar com você. Porque a autoestima dele estava lá embaixo. Seu pai Buzi era sacerdote, queria seguir a linhagem de sacerdote, aleluia, de sacerdócio na família. Porém o que Deus tinha para ele era algo muito maior, aleluia, era para ele ser profeta. E aí, aleluia, a Bíblia vai então nos relatar que o Senhor fala com ele: ei, Ezequiel, ponte em pé porque eu quero falar com o Senhor. Nesta noite a palavra para mim e para você é para que nós possamos se colocar em pé, para receber da parte dele. Talvez, aleluia, muitas vezes adentramos na presença dele, na casa dele, e muitas vezes preferimos continuar na mesmice. E como é continuar na mesmice? Aleluia, não tomando atitude, permanecendo no mesmo lugar qual estamos. Talvez se eu fosse oportunidade para você, aleluia, eu vou te perguntar: tem tomado atitude? E você vai ser realista com o Senhor: não. E aí o Senhor está falando: ei, é noite, aleluia, de se levantar. É noite de ter uma ação aqui na terra. Aleluia, é noite de ter uma atitude aqui na terra para que haja uma reação do céu em prol a minha e em prol a tua vida. Não tem como Jesus operar se eu e você não tomar atitude. Talvez, aleluia, hoje é a terceira quinta-feira, gerando meu milagre. Talvez você até veja as duas quinta-feiras, mas ainda não recebeu, porque não tomou atitude diante da presença dele. Mas aí ele está dizendo para mim e para você: é noite de se colocar em pé, é noite de tomar atitude, é noite de sacudir a poeira, é noite de se levantar, é noite de dizer: Senhor, até aqui eu tentei, mas daqui para frente é só o Senhor na minha vida. Aleluia, eu e você precisamos ser ousados. Sabe por que muitas vezes algumas coisas não vai na minha e na tua vida? Não sai do lugar? Porque eu e você não temos ousadia de falar: Senhor, aleluia, até aqui eu tentei,
mas daqui para frente só o Senhor, porque o impossível eu e você possamos fazer, podemos fazer diante da presença dEle, mas o impossível só Ele faz, e nesta noite, aleluia, Ele está dizendo, faça o possível na terra, porque eu quero implantar sobre a tua vida o impossível da minha parte, aleluia. Então a Bíblia vai nos relatar que Ele lança de si a sua capa, aleluia, a capa que trazia algumas memórias ruins, a capa talvez da vergonha, se levanta e a Bíblia vai nos relatar então, que ele, aleluia, vai ter com Jesus, foi ter com Jesus, ó para você ver, recebe a palavra, lança a capa, levanta e vai ter com Jesus. Interessante é, que quando ele vai ter com Jesus, é o verso a qual nós lemos, Jesus ele vai começar um diálogo, e nesse diálogo Jesus vai gerar uma pergunta sobre aquele homem, e Jesus falando, disse-lhe, o que queres que eu te faça? Nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você, mediante a minha e a tua atitude, o que eu posso fazer sobre a tua vida nesta noite? O que eu posso fazer sobre a tua casa nesta quinta-feira? O que eu posso fazer sobre a vida conjugal sua neste dia? O que eu posso fazer sobre a vida dos teus filhos nesta noite diante da minha presença? O que eu posso fazer? Aleluia! Porque Jesus vai perguntar, porque Jesus queria ouvir daquele homem o que ele necessitava, o que ele precisava. E aí a Bíblia vai nos relatar que muitas vezes nós recebemos mal, porque pedimos mal. A Bíblia aqui, quando nós falamos do cego Bartimeu, a Bíblia nos vai dar uns direcionamentos, daquilo a qual devemos ser diante da presença do Senhor. Precisamos ser objetivo naquilo a qual perecemos muitas vezes, naquilo a qual temos dificuldade. Aqui este homem é objetivo. Talvez você tenha clamado, Senhor, me dá um carro, mas aí não especifica. Aí o Senhor vai lá dar um carro mais ou menos. Aí o carro começa a dar problema e fala, meu Pai do céu, não foi o Senhor que me deu? Aí o Senhor vai falar, mas você especificou o que você queria? Aleluia. É possível sonhar, meu irmão. É possível você sonhar. Quem realiza é Deus. Mas Deus te dá o livre-arbítrio de você sonhar, de você planejar, de você sonhar diante da presença dEle. Mas isso, aleluia, precisa ter atitude, falar, Senhor, eu quero esse, aleluia, mas eu tenho atitude de ofertar na tua casa, eu tenho atitude de te servir, eu tenho atitude de ser sincero diante da tua presença, mas eu quero esse, aleluia. E aí nós precisamos especificar. Quando o Senhor pergunta para aquele homem ele vai, aleluia, de uma forma curta, aleluia, responder Jesus. O Senhor pergunta, o que eu posso fazer, o que queres que eu te faça? O cego vai lhe dizer, vai responder, mestre, aleluia, que eu tenha vista. Ele apresenta o problema para Jesus, e diante do problema ele fala o que ele precisa. Mestre, que eu tenha vista, estava sem visão, mas eu preciso ver. Aí sabe o que vai acontecer? Mediante a resposta daquele homem, a Bíblia então vai nos relatar, que Jesus vai dizer, vai, porque a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Interessante que para eu e você receber aqui nessa noite, a fé precisa andar lado a lado com a atitude. Porque certamente se você tem fé, aleluia, você tem atitude, porque você quer alcançar diante da presença do Senhor o teu milagre, a tua bênção, a tua vitória, aleluia. E a Bíblia então vai nos relatar que Jesus proferindo isso, sabe o que vai acontecer? Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Então a Bíblia vai nos relatar que logo ele viu. Aqui entra o milagre físico. Milagre físico. Ele está com impossibilidade de ver. Agora quando Jesus profere a palavra, a visão dele, física, vai se abrir. Mas também no complemento do verso de número 52, sabe o que vai acontecer? Além dele ver, sabe o que vai acontecer? Ele vai seguir Jesus pelo caminho. Aqui eu trago uma aplicação para mim e para a tua vida e encerro esta mensagem, dizendo que além de receber a cura, muitas vezes física, o milagre físico, nós precisamos continuar seguindo a Ele, porque só Ele pode fazer na minha e na tua vida. Maior que o milagre é o dono do milagre sobre a minha e sobre a tua vida. Talvez muitas vezes pessoas tenham vindo para a casa do Senhor e tenham almejado apenas o milagre. Aí o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, ei filho, ei filha, não almeja apenas o milagre,
porém, aleluia, também almeja o dono do milagre, porque se ele fez na tua vida, se você continuar pelo caminho dele, adorando ele, ele pode continuar fazendo coisas infinitas sobre mim e sobre você neste lugar, aleluia. Aqui Jesus realiza a cura física, e por completo abre a visão espiritual, porque ele segue Jesus pelo caminho. Você vai receber aqui nesta noite, mas além de receber, você vai continuar servindo ao Senhor, continuar seguindo ao Senhor pelo caminho, porque, aleluia, isso aqui não para por aqui sobre a tua vida, este milagre, esta bênção, esta vitória não para por aqui, aleluia, porque muitas vezes vem as provação, vem as lutas, mas a Bíblia vai nos relatar que nós somos mais do que vencedores. Talvez você vai sair daqui hoje abençoado, mas amanhã a luta vai vir, tem problema não, que Deus realizou na tua vida hoje, amanhã pode ser muito maior, aleluia, diante da presença dele, mas aí depende da tua atitude. Se coloque em pé no nome de Jesus, você que pode, aleluia. É simples para você e para mim nessa noite. Peguei o gancho da Fabíola aqui neste lugar, toma ação aqui na terra, para a reação vir do céu, para mim e para a tua vida. Aleluia, Deus está te dando uma direção, está te dando um caminho nessa noite. Ei, é noite de atitude, é noite de tomar uma reação, aleluia, para que haja uma reação do Senhor em prol minha e prol da tua vida. Certamente o salmista vai dizer, aleluia, eu olho para o monte, de onde virá o meu socorro? Aí ele também vai dizer, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Hoje o meu e o teu socorro, ele vem do Senhor. Ele vem do Senhor, mas para isso é necessária a atitude minha e sua, amém? Eu queria que nessa noite você colocasse a mão no teu coração. Pode chamar para frente? Queria que você então viesse aqui à frente no nome de Jesus. Só você que quer receber da parte do Senhor. Aleluia, hoje o Senhor quer realizar na minha e na tua vida, meu irmão. Hoje é noite de você tomar atitude diante do altar. Altar tem resposta, aleluia. Altar cura. Altar, aleluia, traz nessa noite direcionamento, traz caminho para mim e para você. A glória a Deus. Louvado é a presença do Senhor. Hoje Ele é um Deus de milagres sobre a mim e sobre a tua vida. Ele é. Aleluia. Oh, glória a Deus. No momento do louvor, eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você ativasse sua fé aí. Começasse a tomar atitude diante da presença do Senhor. Eu creio que o Senhor está curando em nosso meio nessa noite. Eu creio. Aleluia, eu creio que o Senhor está fazendo maravilhas em nosso meio, neste lugar, nessa noite, eu creio, porque a presença dEle é real neste lugar. Faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz. Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar. Quem é este que cura as doenças e o corpo e a alma pode restaurar? O teu nome é Jesus, o Filho
Exaltado Espírito Santo de Deus, a ti a honra, a majestade e louvor. Aleluia! Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia! Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Ele muito insistiu, não sairia dali sem tua bênção nas mãos. De tanto